Estamos caminhando nesse terreno totalmente pelado, sem vegetação, porque é uma área que vem mantido nua por mais de 50 anos para o plantio de lavoura de subsistência na época das chuvas, e no restante do tempo, se tiver o que comer, para soltar o gado aqui. E a gente vê e estamos chamando a atenção para as duas cores do terreno aqui. Ali na frente a gente vê um terreno cinzento, embranquiçado, e aqui esse terreno mais escuro, nesse alto. Lá fora, depois dessa pequena depressão do terreno, que é um riacho, onde existe um riacho, do lado de cá o terreno marrom escuro, e do lado de lá a gente vê o terreno esbranquiçado. Aqui argila, e lá fora, do outro lado, areia, que a gente chama de arisco. E nós caminhando aqui nesse terreno chama a atenção, porque não só pelas cores, mas pela composição do solo. E é preciso que a gente chame a atenção para isso, porque nós vamos mostrar a vegetação daqui dessa área, que é vegetação nativa de cerrado. E aí nós vemos uma elevação, uma pequena serra, com a mata totalmente fechada, mas totalmente pelada, sem folhas, com alguns cactos que se sobrepõem à copa das árvores, como é o caso do facheiro, que é um cacto que não tem nenhuma utilidade, nem serve para fazer lenha, nem serve para alimentar o gado. E tem também o cardeiro, que é constantemente cortado dos galhos para alimentar o gado nessa época de verão ou de seca. E a gente vê a vegetação totalmente seca, sem folhas. E alguém poderia imaginar: será que está morta? A gente está vivendo num momento em que o clima está totalmente diferente do que a planta, o vegetal, a flora está adaptada. Portanto, essa situação já é uma situação crítica, porque a maioria dessas plantas não vão criar folha mesmo que chova, porque já estão realmente secas, mortas. E a gente caminha um pouquinho aqui e vê uma carvoeira, um modelo de carvoeira que existe aqui, que foi trazida pelos africanos, ainda lá pelo século XVI e XVII, o escravo trouxe esse tipo de carvoeira, já que os índios daqui não usavam esse tipo de material para cozinhar a comida, era mesmo lenha, a lenha seca. E a gente caminha e vê que verde só tem os cactos, enquanto que os arbustos e as árvores totalmente secos, seco mesmo. E até o cactus aqui já tem eles já cinzentos, sem aquele verde característico dessas plantas que conseguem armazenar muita água do corpo, água coletada das chuvas, na época da chuva, pelas raízes da planta. E a gente explica porque que aí na frente essa vegetação toda assim exuberante, embora morta já, e aqui tudo pelado, sem uma planta, porque a gente falou que aí foi uma área que, sem uma justificativa nos dias de hoje, foi mantida, preservada, talvez por amor,
já que na época que isso aí foi deixado aí, o dono dessas terras não tinha aquela ideia de preservação. Porque na realidade, ao deixar essa mata desse jeito, ele não podia criar gado aí dentro. E com a cobertura vegetal ele não podia fazer a agricultura paleolítica que se fez aqui, que essas terras são do mesmo dono. Só que, como a gente mostra, é uma elevação, uma pequena serra aqui no agreste, e nós vamos dar uma entrada na vegetação para ver o que é o verdadeiro cerrado brasileiro, que é o cerrado aqui do sertão e do agreste, do nordeste. Rimou. E a gente vai encerrando os nossos vídeos, porque os nossos vídeos não podem ser muito longos. E a gente vê que alguém já andou queimando aqui dentro, queimando madeira, que não poderia, porque essas terras são terras, como a gente disse, que foram deixadas intactas com as vegetação. E logicamente, se tem vegetação, deveria ter fauna. Só que a fauna aqui não pode ser a mesma que existiu antes, porque é uma pequena área com matas que corresponde no máximo a 6 km². Então ao redor é tudo desmatado, e os animais então foram mortos na caçada ou fugiram, já que não cabe grande porcentagem de animais aí com a flora dessa totalmente pelada, sem folhas, e os animais, a maioria é de herbívoros, e certamente não poderia se manter aí. Então vamos encerrar esse vídeo, mas vamos, como prometemos, adentrar nessa mata para ver o tipo de vegetação de cerrado que existe.